Olá pessoal, hoje nós vamos mostrar para vocês um comparativo de o que é a diferença entre dois geradores de ozônio. Que aí você decidiu pôr um gerador de ozônio na tua piscina, você viu que ele é um tratamento mais saudável, vai usar menos produto químico, é melhor para sua família, e aí você fala, vou comprar um gerador de ozônio. A questão é, qual gerador comprar? Você entra na internet, tem um monte de opções, tudo quanto é preço, e aí você tem que saber o que você tem que olhar para poder escolher o gerador de ozônio que você quer ter na sua casa, obviamente para atender corretamente, de forma saudável, de forma segura na tua piscina. Então nós vamos mostrar hoje aqui um gerador de ozônio, o Blue Star da Panozon, e um concorrente que traz células da China, monta, ele diz, vamos dizer, nacionalizado, monta aqui numa caixinha e vende no Brasil. A primeira coisa que nós vamos mostrar aqui para vocês é a parte externa, que é você tem que ter alguma coisa que indique que está tendo fluxo de ozônio para dentro da água. Como você vai saber quanto está indo de ozônio nessa máquina que só simplesmente está conectado na tua piscina, na tubulação da piscina? O da Panozon, ele tem uma bolinha aqui, que ele indica, é um indicador de fluxo, vocês devem ver aí a bolinha se mexendo, que ela vai ficar flutuando quando está com a vazão correta de gás para sendo inserido na água. Quando ela não está flutuando, ela te mostra que não está tendo injeção de ozônio. Então essa é uma diferença externa que é importante para você não ter que ficar precisando de outras ferramentas para saber se a dosagem de ozônio está correta. Agora vamos olhar as máquinas por dentro. Essa é a máquina da Panozon e essa é a máquina da concorrência. Então você pode ver a diferença entre as duas células. Claramente essa é uma célula maior e mais robusta. E por que essa diferença importa? Porque essa célula consegue trabalhar com a umidade da casa de máquinas. Você tem umidade, normalmente é alta umidade numa casa de máquinas, como todo mundo sabe. Às vezes, inclusive, pode entrar água no sistema por algum erro na hidráulica e ela vai voltar a funcionar normalmente e não vai queimar. Essa célula com a umidade ao longo do tempo, ela pode queimar. Então, o que os fabricantes que trazem da China fazem para não queimar? Eles põem esse filtro de ar, que eles chamam de filtro de ar para a célula de ozônio. Vocês vão reparar que isso não tem no da Panozon. Inclusive tem fabricante que fala assim, o da Panozon não tem o filtro de ar. É verdade, porque a nossa célula ela é mais sofisticada e ela não precisa de um filtro de ar. O que é esse filtro aqui? Isso aqui é exatamente aquela sílica que se você comprar no supermercado para pôr na sapateira, para pôr na geladeira, para tirar a umidade do ar. Então ele tem aquela sílica azulzinha que vem em sapato, às vezes, vem em roupa, para tirar a umidade do ar. Ela é que nem uma esponja, ela vai segurando e retendo umidade, e aí, ok, ela manda um ar seco para a célula, que ela vai produzir um ozônio legal. O problema é, quem já usou um coisinho de sílica desses pequenininhos, sabe que isso em poucas semanas ele vai saturar de água, e aí ele não tira mais umidade. E aí começa a entrar umidade aqui, pode inclusive queimar, no mínimo vai baixar drasticamente a produção de ozônio. O que você tem que fazer? Tem que trocar essa peça. Agora, como que você vai fazer? Você vai abrir, tirar da casa de máquinas, ter que abrir isso aqui, comprar essa peça, trocar essa peça ou mandar para o fabricante fazer a troca. Tem fabricante que fala assim, não, isso aqui dura vários meses. Essa é uma experiência que você mesmo pode fazer. Compra uma sílica dessas de supermercado, mais ou menos desse tamanho, põe em algum lugar, vê quantos dias leva para ela saturar e ficar cheia de água. Isso é muito rápido. Como eu falei, o da Panozon não precisa disso. Você não tem que dar manutenção internamente na máquina da Panozon, porque as células projetadas por nós são feitas para trabalhar no ambiente da piscina. Tanto é que a única empresa do mercado que dá 5 anos de garantia é a Panozon nessas nossas células aqui. O próximo item que nós vamos ver, vocês vão reparar que tem uma diferença, essas máquinas com célula trazida da China, elas têm um ventilador. Vocês vão reparar, tem um ventiladorzinho que joga ar para dentro dela. Por que isso é necessário? Porque essas células são muito pequenas, quando você gera ozônio, você gera calor. E quando você gera muito calor, você perde o que foi gerado de ozônio, então você não pode deixar aquecer. Então, esses fabricantes, eles usam, essa célula é montada num dissipador de calor, que é isso aqui, e isso aqui soprando para tirar calor para ela poder conseguir trabalhar normal. Vocês vão ver que no da Panozon você não precisa disso. Por quê? Porque ela é projetada por nós para trabalhar no calor típico de uma casa de máquinas, inclusive em regiões mais quentes. Então a gente não precisa de um ventilador. Qual é o problema de ter um ventilador? Primeiro é que é uma peça a mais que pode dar defeito, né? Pode parar de funcionar,
vai sobreaquecer a célula. No da Panozon você não tem esse problema. Além disso, vamos lembrar que o ambiente de uma casa de máquina é um ambiente inóspito, tem muita poeira, sujeira. Então, esse ventilador ligado, quando está funcionando, ele vai estar jogando essa poeira toda para dentro da máquina. Só que depois de um ano vai estar uma poeira só. O que na prática isso significa? Vai reduzir a vida útil da sua máquina. Enquanto que da Panozon você não tem essa questão. Alguns concorrentes no mercado falam que a máquina deles tem um calibrador interno. Você vai ver claramente aqui que não tem o que calibrar internamente. E mesmo que tivesse um calibrador interno, o que você vai querer fazer abrindo a máquina para calibrar? Não faz nem sentido isso. O da Panozon, ela é projetada de acordo com o volume da piscina, ela tem a geração toda automática, você não precisa fazer nada de controle. Ela gera automaticamente o que precisa de ozônio para a sua piscina. E aí vem o ponto mais importante de todos. Você vai comprar uma máquina mais barata da China, você fala assim, tá bom, como é que eu sei que está gerando a quantidade correta de ozônio nessa máquina? Não tem como você saber, a não ser que você use algum aparelho externo de medição, que já vai custar mais do que a diferença que você pagou na máquina, para você saber se ela está gerando corretamente. As máquinas da Panozon são as únicas no mercado que tem um sensor de ozônio para medir quanto está sendo produzido de ozônio na máquina. Esse sensor ele é patenteado e a Panozon tem a exclusividade de uso dessa patente de sensor. E aí ela vai acender essa luzinha aqui. Quando está gerando ozônio, ela está verdinha. Quando a máquina está desligada, obviamente, isso vai estar desligado. E quando ela começa a gerar menos ozônio do que o correto, tem algum problema na geração de ozônio, essa lâmpada vai ficar vermelha. Então você não precisa de nenhum equipamento externo, nenhum tipo de medição, nem nada. É simplesmente olhar aqui e você vai ver a lampadinha ficando vermelha, indicando que tem alguma falha na produção do ozônio. Notem que isso não é uma lampadinha mostrando se tem energia elétrica ou não na célula. Isso todo equipamento pode ter, mas essa aqui ela tem esse circuito, ele mede realmente quanto está produzindo de ozônio para indicar que a produção está baixa. E isso é a principal diferença que nenhum equipamento do mercado tem. Então essas são as coisas que são importantes você olhar quando você decidir adquirir o seu gerador de ozônio, para você não comprar uma máquina que você fique sem saber se está produzindo correto ou não, que você tem que ficar trocando peças internamente nela, que você não sabe quanto tempo ela vai durar por causa da sujeira que entra nela. Para você poder ter um sistema que traga realmente os benefícios e a saúde para sua família na sua piscina.